Eu não sei o que tu tem feito com tanto amor, com tanta dedicação, e o inimigo ele tem tentado tomar de você, ele tem tentado enterrar teus poços. Eu não sei o que é, mas eu sei dizer para ti que tu não desista de fazer aquilo que tu foi chamado, porque você tem o dom, você foi chamado para isso. O Jacó, a Bíblia fala que Jacó ele tinha esse dom de cavar poços. Mas o inimigo, querendo atrapalhar aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele fazia, o inimigo enterrava todos os poços dele, para impedir, né, que daqueles poços pudesse sair água, daqueles poços pudesse sair alguma esperança. Eu não sei para que poço você está olhando e você viu o inimigo enterrando. Eu não sei se você viu o inimigo enterrando a sua família, a sua saúde, as suas finanças, a sua fé, o seu ministério. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que o inimigo agiu no seu ministério. Um dia você foi uma bênção. Um dia você se dedicava na casa do Senhor com tanto mérito. Um dia você se dedicava para fazer aquilo que o Senhor tinha te confiado com tanto prazer. Mas o inimigo começou a enterrar os teus poços. O inimigo começou a tirar a esperança, a fé, começou a lhe frustrar, começou a colocar outras coisas como prioridade. O inimigo começou a fazer a distração te cegar. E é isso que nós temos que ter muito cuidado. Ao observar o inimigo enterrando um poço na sua vida, você deve orar e pedir ao Senhor: Senhor, aonde deve ser o outro poço? Parar nunca vai ser a opção que o Senhor vai ter para ti. Eu não sei se você já foi em algum funeral de um crente, eu vi aqueles cartãozinhos que quando um crente morre diz assim: combati o bom combate e guardei a fé. Então é só neste momento que o Senhor nos permite parar. É no momento em que não tem mais vida. Às vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades, estamos falando de Jesus e estamos cumprindo o propósito. Às vezes alguém está no leito da enfermidade, doente, que você quem precisa de oração, mas Deus está usando você lá para falar dele, para mencionar o nome desse Deus. Então nós não temos a permissão para parar. Irmão, mas eu estou muito cansada. Irmão, mas eu estou muito assim. Deus, ele permite que você descanse. Descansar é diferente de parar. Elias, ele quis parar também, mas o Senhor permitiu que ele descansasse. E quando ele estava descansado, que o Senhor matou a sua fome e a sua sede, o Senhor disse: levanta-te, porque a obra ainda é grande. Tem muita coisa para me fazer através da sua vida. E assim o Senhor, ele nos diz todos os dias: por que tu quer parar? Porque enterraram uma esperança? Porque tiraram de você aquilo que estava aos teus olhos? Aquilo que você conseguia ver como única possibilidade? Parar por quê? Muitas vezes eu já me tive questionando: Senhor, o porquê disso? Senhor, o porquê daquilo? Senhor, o porquê tem acontecido isso? E muitas vezes já me deu vontade de parar. Mas eu olho para exemplos de tantos guerreiros que desanimaram porque enterraram os seus poços. Que desanimaram porque se frustraram, porque se decepcionaram, porque cansaram, quiseram parar mais um pouco. Ou porque tiveram que abrir mão dos poços porque tinha que fazer algo para complementar a sua renda. É nessas horas que o Senhor
prova a nossa fé. Eu trabalhava em 3 turnos, manhã, tarde e noite, como professora, e já fazia alguns anos. E aqueles 3 turnos era o que dava para mim sobreviver, né? Para me manter a minha casa e os meus filhos. E o Senhor, um dia ele chegou para mim, eu estava no meu trabalho à noite, e eu comecei a me sentir muito angustiada, e aquele ali não fazia mais bem, sabe? Assim, às vezes eu chegava lá, parava o carro, eu chorava, aí descia, ia trabalhar, lavava o rosto, e eu não entendia o porquê daquela angústia. E o Senhor começou a falar comigo, não é mais tempo de tu estar aí, não é mais tempo de tu estar aí. Só que eu não queria acreditar, porque eu disse assim, o Senhor não vai deixar, não vai querer que eu passe necessidade, eu tenho contas para pagar. E não vai dar a minha renda se eu sair daqui. E eu fiquei questionando a Deus o tempo todo. E o Senhor, ele usou o meu filho, na época, 2 anos, e o meu filho olhou para mim e disse, mamãe, eu não quero mais que você trabalhe à noite, porque a noite não é para trabalhar, a noite é para ficar com a família, a noite é para ir para a igreja. E poderia ser uma coisa simples, que uma criança dissesse, uma criança de 2 anos, mas eu chorei com aquelas palavras e eu entendi que ali era Deus falando comigo. E eu disse, Senhor, eu confio em Ti. E eu larguei aquele emprego, porque Deus mandou. Porque eu confiei no Senhor. Porque eu sabia que estava chegando um tempo para mim que o Senhor ia precisar de mim à noite. Os meus filhos estavam precisando de mim. E eu quero te dizer uma coisa, confia naquilo que o Senhor tem entregado para ti. Confia naquilo que o Senhor tem planejado para a tua vida. Você pode até não estar vendo uma solução. Você pode até não estar vendo algo bom ali. Mas confiar no Senhor sempre vai ser a melhor opção. Porque o Senhor, ele não vê com os nossos olhos. Nós só vemos o que está aqui à nossa frente. E é se olhar direito, que às vezes a gente procura uma coisa à nossa frente, a gente já não acha. Mas o Senhor, ele vê o nosso amanhã, ele vê aquilo que está lá na mesa do fulano, do ciclano. Ele vê aquelas reuniões que fazem às suas costas. Ele vê o que está sendo tramado no mundo espiritual. Então o Senhor, ele conhece. Por isso que eu te digo hoje, descansa o teu coração. Se estão enterrando os teus poços, descansa o teu coração e vai cavar o poço aonde o Senhor mandar. Se não dá mais para tu nesta terra, vai para a próxima. Pergunta o Senhor, Senhor, o que tu queres de mim? Me direciona aquilo que tu queres de mim, porque eu quero fazer. Eu quero continuar cavando poços, eu não quero parar com aquilo que o Senhor me confiou e me entregou. O Senhor te entregou ferramentas e Ele quer que você use essas ferramentas. Quando as ferramentas elas não são usadas, elas começam a enferrujar, elas começam a acabar por si só. E Deus está dizendo, tem muitas pessoas que estão com as ferramentas que eu entreguei enferrujadas. E é necessário pegar as ferramentas e começar a trabalhar na seara do Senhor. Essa é a palavra para a tua vida hoje. Compartilhe essa palavra com quem o Senhor tocar no seu coração. Porque eu vejo muitas pessoas sendo alcançadas com essa palavra. E esta palavra vai te despertar para o teu chamado, para aquilo que o Senhor te chamou. Que o Senhor abençoe o seu dia.